E vem cá, este livro, Decida Ganhar Mais, tem muito, assim, da sua história pessoal, né? Aham. Como mulher empoderada, que foi lá, que teve resultado. Porque, assim, parece meio piegas, né? Agora todo mundo tá falando de Sim. empoderamento feminino, mas, assim, a gente tem um caminhozinho ainda, né? Pra galgar Tem. aí, pra percorrer. E tenho muito orgulho de ser sua amiga. Ai, meu Você é Deus. muito incrível, Não, você sabe que você me verdade. inspirou super, né? Que a gente se conheceu na Na imersão da imersão da editora, editora. gente? Que eu tava É. aprendendo como roteirizar um livro. Eu falei, deixa eu escutar essa mulher, porque ela tem muito pra me ensinar. E aí, esse livro aqui colabora demais, assim, com as mulheres, com a gente mudar um pouco dessa cultura também. As pessoas confundem muito, né, coisa da... Ah, eu não posso sair da energia feminina e realmente, né, essa é uma dificuldade para mulheres fortes como a Aham. gente, mas você pode ter tudo, você não precisa, né, virar um mini, sei lá, passar a viver como um homem, mas você cara, assim, Aham. eu não sei nem explicar direito aqui, mas é um Uhum. imbróglio isso, né, Aham. ainda para muitas mulheres, porque eu acho que tem muita mulher que fica travada ali, tipo, cara, não quero deixar de ser feminina, não quero deixar, né, de estar nessa energia, mas ao mesmo tempo eu quero mais liberdade financeira, eu quero... e aí você tem que também fazer algumas escolhas difíceis. Como que Uhum. esse livro surgiu na sua vida? Porque tem a ver com o financeiro, não tem a ver Sim. com branding, nem com marketing de influência, nem com Uhum. marketing digital. Nada. Esse livro, ele tem um propósito muito específico, assim, porque eu não acredito em empoderamento feminino sem independência financeira. Então, quando eu comecei a palestrar, muitas mulheres chegavam e falavam assim, cara, eu tô num relacionamento ruim, tá me fazendo mal, mas eu não consigo sair pra poder viver a minha vida. Ah, mas por quê? Aí você vai nos porquês. Porque eu não quero voltar pra casa dos meus pais. Porque eu não tenho independência financeira. E aí eu acho que o empreendedorismo, ele é o melhor caminho para essa independência financeira. Só que a gente tem um outro gap importante aí, que é a nossa autoestima. Porque a gente fala pouco sobre dinheiro e a gente não se acha capaz de construir negócios milionários, porque em algum momento disseram pra gente que a gente não era boa em matemática, que a gente não era boa em números, que a gente precisava de alguém ao nosso lado para poder cuidar da parte financeira. Então, eu acho que o gap tá aí, sabe? Acho que poder e dinheiro na mão das mulheres é alguma coisa nova na história da humanidade. Eu tô falando humanidade milhões de anos, né? Às vezes a gente pensa 100 anos, Nossa, meu é muito primeiro recente. É muito meu recente primeiro erro ao empreender foi delargar, não é nem a delegar, parte é financeira. delargar a Aham, parte financeira do meu negócio para o meu ex-marido, que era meu sócio na época, porque ele uhum, tinha um baita histórico de ter, inclusive, ter sido consultor no mercado aham, financeiro. E aí, assim, não tem como terceirizar a culpa. Eu tenho meu quinhão de culpa também, uhum. né, dos resultados, porque eu achava isso. Bom, se eu focar aqui na comunicação, que eu sei Que eu nadar de sou melhor. braçada, se eu Aham, focar aqui em outras coisas que eu preciso aprender e melhorar, gestão de estoque, etc, etc, aí tudo bem, né? Não uhum, preciso entender os números. aham, E até eu tomar essa consciência de que, sim, eu precisava entender pelo menos para poder liderar quem sabe fazer, uhum. foram anos aí de aprendizado. E tem intimidade com o dinheiro, né? E eu falo Eu tô no assim, meu cara, terceiro negócio e agora eu sei ler uma DRS, sei fazer uma DRS, sei uhum, quanto cada cliente tem de entrega de lucratividade ou resultado. não. Aham, Mas, ó, para eu mudar essa mentalidade, uhum. É porque é porque é isso, a gente... construído e a gente não percebe, tá lá no fundo. E eu acho uma outra coisa, se a gente busca tanto dinheiro, né? Por que a gente não para pensar nisso? Por que a gente não para estudar sobre isso? Então, às vezes, a gente está trabalhando ali 12, 14 horas por dia para ganhar mais, mas a gente não se dispõe a entender mais sobre o assunto. Fazer um E esforço aí inteligente. delarga. E aí dói. Dói, porque às vezes a gente abre mão de muitas coisas, toma decisões
por causa da nossa dependência financeira. Então, por isso que eu falo assim, mulher empoderada é mulher com dinheiro no bolso. Não venha falar de empoderamento sem independência financeira, porque na prática não é o que acontece. E homens que estão ouvindo, sejam parceiros e reforcem isso em casa com as suas parceiras. Porque faz diferença também você ter um homem que aceita o sucesso, que te impulsiona. Né? Aí não, é a parceria, o casal voa junto, é parceria, gente. Dani, o casal voa junto. Né? Conversar sobre esses assuntos. Eu falo isso no livro da minha experiência. Menina, porque geralmente menina, ai, como você é bonitinha, ai, como você é linda, ai, princesa. Eu acho ótimo que a Bia nem gosta das princesas. Fomos na Disney, ela não quis ir no raio do café da manhã com as princesas, eu achei ótimo. Ela gosta da Valente. Ela gosta e eu quero de só ver empoderadas. E ela manja muito de matemática. Eu acho Olha sensacional. que legal. Tipo, ela me dá nó de fazer a mesma conta de 3 raciocínios diferentes. E eu tento sempre reforçar isso. Eu tento sempre reforçar os dois lados, né? Que ela pode ser um doce como ela é, que ela pode ser... Mas feminina. que ela é feminina, mas que ela é inteligente, que ela... Você não precisa se masculinizar. Exato. Tem o meio do caminho, né? Eu sinto que a gente, como mulher, ainda tem dificuldade de transitar nesse meio do caminho. Talvez por querer agradar demais as pessoas. Com certeza, por não se achar merecedora, como você falou, e por querer agradar. A história do fica quietinha pra eu gostar de você. A gente se ouve menos, né? Às vezes a intuição tá gritando ali e você fala assim, ai, eu vou ser meio deselegante, não vou ser uma boa menina se eu fizer isso. Exatamente. E às vezes a gente engole sapo, entrega um sorriso amarelo pra poder não desagradar alguém. Eu acho que a maturidade traz isso, né? A gente falar assim, chegou um ponto que a gente tem que se colocar, encontrar esse meio do caminho, falar assim, eu funciono dessa forma. Então eu já fui muito criticada, assim, eu lembro a Marcela estava com 1 ano e meio, minha filha, e eu passei por um curso lá em Harvard, na Harvard Business School, e eu queria muito fazer esse curso, era um curso de educação executiva, um curso rápido, mas eu ficaria 30 dias no exterior e ela bem pequenininha, ela não tinha nem 1 ano e meio. Cara, o que eu recebi de crítica, é sério isso? Você vai deixar sua filha bebê, quase, para poder ir estudar nos Estados Unidos? Eu vou. Por que eu faço isso sempre, assim? Porque eu falo, se eu não tiver a coragem de lutar pelos meus sonhos, como que eu tenho legitimidade de chegar para os meus filhos e falar para eles, lutem pelos seus? Então, eu só coloco eles fazendo parte dos meus sonhos, sabe? Eu compartilho isso com eles. Eu falo da empresa, eu coloco eles lá dentro. Gente, eu tô com um desafio assim, o que vocês acham? E eu já vivi várias situações onde eles me falaram coisas, eu falei, quantos anos vocês têm? Onde veio esse ser humano? De onde veio? O Arthur, eu tava numa dúvida se eu ia construir uma casa ou não. Aí eu perguntei pra eles, o que vocês acham, né? Às vezes a gente não pergunta isso pra criança. E aí ele falou assim, mãe, quanto tempo você vai demorar pra construir? Eu, 1 ano e pouco. Ele, então, até lá eu vou estar com o quê? 15 anos? Eu vou pra faculdade daqui uns 2 e provavelmente eu não vou morar aqui. Pode ser em São Paulo, pode ser no exterior. Então você vai construir uma casa desse tamanho pra você ficar sozinha dentro dela? Tipo, quantos anos você tem, criatura? Mas eles trazem isso, sabe? Olha, a gente tem que começar a compartilhar essas coisas da nossa vida com eles, porque é incrível quando a gente faz isso. É incrível. Você sabe que tem uma executiva que a gente atende, que ela uma vez recebeu uma proposta de trabalho, e ela perguntou isso pro filho, acho que o filho dela tinha 6 anos de idade, falou, o que você acha que a mamãe devia fazer? 6 anos de idade, gente, era uma pergunta retórica, né? E aí disse que ele virou pra ela e falou assim, eu acho que você devia sorrir mais. Olha só. Arrepio toda vez que eu lembro dessa história, assim. E é incrível, porque é sobre isso. Às vezes, de dentro da garrafa, a gente não enxerga o rótulo, né? Tem um mentor que fala muito isso. E aí, esse livro conta. O que você entrega aqui, nesse propósito lindo de empoderar as mulheres financeiramente? Primeiro, é para você aprender a ter um diálogo dentro de casa. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima e é o que você estava falando de parceria. A gente não fala de dinheiro com os nossos namorados, com os nossos maridos, não fala.
Então, eu tinha esse costume. Eu e o Hugo, a gente se casou com separação total de bens, porque ele tinha uma dívida gigantesca lá no começo. Então, eu não comecei do zero. Comecei do menos 1 milhão. Tipo, aí eu fui pro Burger King, mais uma dívida de 1 milhão. Então, eu comecei de menos 2 milhões. Então, foi do ponto. Então, a gente precisou casar com separação total de bens. Só que ao longo da vida, a gente tinha um combinado de que tudo nosso seria 50-50 e que a gente ia dividindo as coisas ao longo do tempo. Então, vamos comprar tal coisa, coloca no meu nome. Vamos comprar tal coisa, coloca no seu nome. E a gente foi dividindo essas coisas quando tá tudo bem, sabe? Então, quando a gente percebeu que, poxa, o casamento não tá muito legal, foram 20 anos, e aí às vezes as pessoas falam, não deu certo. Deu, cara, Lógico deu que muito certo, deu muito certo por 20 anos, tem 2 filhos incríveis. Mas chegou um ponto que a gente começou a sonhar sonhos diferentes. E a gente viu que não fazia muito mais sentido, assim. E foi muito bom ter esse poder de tomar decisão pelos motivos certos, sabe? Não por essa dependência financeira, sabe? Então a gente teve muita maturidade, muita liberdade de tomar a decisão. Eu tive, né, como mulher, de tomar a decisão pelos motivos certos, porque eu queria tava me sentindo distante de mim, tava sentindo a minha intuição muito longe de mim, muito desconectada comigo. Eu falei assim, quem que eu sou? Eu quero me ter de volta. A gente já conversou várias vezes sobre isso, né? Eu quero, como mulher, assim, me ter de volta. O que tá faltando? E aí eu pude fazer esse movimento. Então, essa é uma das coisas que eu entrego, assim, no livro. De você buscar essa conversa com o seu parceiro de uma forma muito natural, de uma forma muito simples, sabe? Sem pensar no dinheiro como tabu. E a outra coisa que eu acho importante é parar de empreender por rendinha extra. Vou fazer um dinheirinho aqui, né? Os inhos da vida. Ai, Dani, eu não suporto. Ai, eu quero comprar minhas coisinhas, ter meu dinheirinho, a minha casinha, a minha empresinha, pelo amor de Deus. Você já tá diminuindo o seu sonho. Total. Né? Então, assim, você pensar, começa pequeno, mas pensa grande. Sabe, não, eu quero segurança e minha vida é assim, tudo bem, não tem certo e não tem errado. Mas o problema é quando você começa a limitar os seus sonhos porque você não se acha capaz. E aí o buraco é mais embaixo, sabe? Eu vi muitas mulheres extremamente inteligentes não conseguindo precificar o próprio trabalho, desvalorizar o próprio trabalho, porque não acreditava ser o suficiente. Não se viam não se enxergavam como merecedoras. Né? Merecedoras de ganhar mais. Então é uma outra coisa que eu falo, você quer empreender? E de novo, empreender não tem a ver com CNPJ. Tem a ver com realização, com execução de coisas a serviço de um propósito bem definido. Começa, mas pensa em ganhar dinheiro. Pensa em crescer. Pensa na prosperidade, de não depender de outras pessoas para isso. E minha mãe sempre me falou isso. Acho que eu tive um privilégio assim, de ter uma mãe que sempre falou, você não tem que depender de ninguém. Assim, vai atrás do seu dinheiro, vai atrás das suas coisas, da sua independência, porque isso vai te fazer uma mulher muito mais... Aliás, não é nem mulher, eu acho que um ser humano. Né? Eu acho que a gente tem que parar de falar de empreendedorismo feminino para falar de... Aliás, de empoderamento feminino para falar de empoderamento humano. Porque quando você está seguro, quando você tem essa sua autoconfiança de que você é capaz de realizar, você não precisa destratar ninguém, você não precisa passar por cima de ninguém. Então, você começa a entender que você é só uma pessoa, né? Como todas as outras, mas focada em fazer o melhor para sua vida.